Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 4. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, tá certo? Nós vamos falar de milagres, ensinos e escolha dos apóstolos. Lucas 5 e 6, tá certo? Os dois capítulos que nós vamos estudar. E aí, iniciando a lição de número 4. Como eu já falei, o tema, e agora nós vamos para a leitura para estudo. Lucas 5, do 1 ao 26. Você faz a leitura aí na sua casa para a gente ganhar tempo. E essa é a revista que nós tomamos por base de nossas aulas, tá bom? Textuário e verdade prática. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus começa a operar aí os seus milagres. Verdade prática. Estudar a pessoa e a obra de Jesus deve nos levar à obediência e prática da sua palavra. Quer conhecer mais sobre Jesus? Leia a Bíblia Sagrada e principalmente os 4 evangelhos, tá bom? Nossa introdução. Os capítulos 4 e 5 mostram a expansão do ministério público de Jesus. Veremos milagres, ensinos e a escolha dos apóstolos, tá bom? Então nós vamos ver aqui agora os nossos pontos. Milagres e o médico Lucas, hein? A cosmovisão do Filho do Homem, os 12 apóstolos e as bem-aventuranças, a nossa aplicação pessoal. Vamos só ganhar tempo aqui pulando esses pontos, tá certo? Você vai acompanhando aí com a revista na sua casa. Primeiro ponto, milagres e o médico Lucas. Tópico 1, a pesca maravilhosa. Isto fazendo apanhar a grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Lucas mostra que Jesus era tão popular a ponto de ser comum as multidões irem ouvi-lo. Esse é o texto que Jesus pede lá o barco emprestado e começa a ensinar a palavra. E aí os discípulos não tinham pego nada durante a noite. E aí Jesus, mediante a sua palavra, Pedro obedece e pegam ali grandes peixes. Então Lucas já está falando aqui da popularidade de Jesus entre a multidão. Lucas é o único dos 4 evangelistas que designa esta massa de água com o nome adequado de lago. Esse milagre apresenta 3 aspectos. Primeiro, o domínio completo de Cristo sobre a criação animal. Segundo, mostra o chamado de Pedro para ser discípulos de Cristo. Pessoal, os outros evangelistas chamam de Mar da Galileia, Mar de Tiberíade, mas o correto é um lago, tá certo? O Mar da Galileia é um lago. Tá bom? Então Lucas traz aqui para que você possa entender de forma até melhor. Terceiro, tem similaridade com o que ele realizou no final do seu ministério. Após a sua ressurreição, quando Pedro renovou seus votos como apóstolo. O acontecimento é significativo e até mesmo emocionante. Tudo isso para mostrar quão maravilhoso é Jesus na vida dos seres humanos, tá certo, pessoal? A transformação da pessoa de Pedro. O Cristo é revelado aqui tendo 5 atributos, de modo que cada um mostra os aspectos de sua grandeza. Os quais são estes? Quais são esses 5 atributos de Jesus? Sua sabedoria prática, seu penetrante conhecimento, sua profusa generosidade, sua inefável majestade e o seu profundo senso missionário. Então, nós já vemos aqui que são os 5 atributos de Cristo, tá bom? Então, vamos lá agora, nosso ponto de número 2. Nós vemos aí o milagre da pesca maravilhosa e os atributos, que são bem importantes isso, tá, pessoal? A cura de um leproso. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Esse texto é muito interessante, né?
chega ali um leproso e diz para ele: olha, se tu queres que eu fique limpo, né? Então Jesus diz assim: quero, fica limpo. Olha só que interessante. O leproso era considerado como alguém castigado por causa de alguma culpa especial. O texto evidencia que Cristo alcança também os que estão segregados na sociedade. Pessoal, um negócio interessante aqui para nós analisarmos é que a segregação é algo perigoso, tá certo? Então não pode existir no meio da igreja. Nós vemos na igreja primitiva um problema muito sério. Uns diziam: olha, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então isso é segregar, fazer grupos ou deixar de canto algumas pessoas por alguns motivos, tá certo? Ah, é porque não é tão participativo, é porque não é tão chegado, vai ficar aí de canto. Então isso não pode, a igreja não pode segregar, tá bom? Lucas, como médico, conhecia a gravidade da doença e não apresenta o homem como um leproso, mas sim como um homem coberto de lepra, o que nos fez inferir que a doença teria atingido um estágio muito avançado. Ou seja, a pessoa não tinha apenas uma lepra, né? Ele estava todo tomado por essa enfermidade. Então a gravidade era bem maior e Lucas faz aqui esse destaque, tá certo? Dando essa importância para que nós possamos chegar a esse entendimento através dos detalhes. Isso é relevante, pois as pessoas com essas doenças, conforme Levítico 13, do 1 ao 3, ficavam afastados de todos. E se entrasse na idade, precisava gritar na cidade. Perdão, pessoal, a digitação aqui está errada. Mas se entrasse na cidade, precisava gritar que era leproso. Ou seja, ele estava afastado, era colocado para fora da cidade. E se ele entrasse, não podia chegar perto de ninguém. Tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Olha que negócio horrível, que negócio humilhante. E aí as pessoas se distanciavam dele. Tá certo? E isso era muito ruim. Na narrativa de Lucas, porém, o leproso chega clamando por misericórdia, mas sem tocar no mestre. Jesus, por sua vez, mesmo podendo só falar, escolheu tocar no enfermo, quebrando o protocolo e mostrando que a graça alcança os excluídos. Ou seja, quem tocasse no leproso era considerado leproso também. Só que Jesus já quebra esse protocolo. Pelo contrário, quando Jesus toca, o leproso fica limpo. Olha só, os excluídos também são alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, tá certo? Então, todos os seres humanos podem sim ser alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, tá bom? Independente de qualquer questão financeira, física, cor, independente disso, de sexo, tá bom? Todos podem sim ser alcançados pela graça do Senhor. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Nessa viva história, o Filho do Homem estava ensinando em uma casa, possivelmente na casa de Pedro. Lucas enfatiza a presença dos fariseus e mestres da lei. Eles estavam ali com objetivos bem diferentes da multidão. Pessoal, esses caras sempre estavam ali por onde Jesus passava, porque eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, estavam esperando Jesus dar um vacilo, Jesus dar uma brecha para eles virem contra o Senhor. Mas Jesus é Jesus, tá certo? Observava Jesus com um olhar crítico de fiscais da lei e tradições judaicas. Com a fama crescente do Nazareno, precisava saber se seus ensinos representavam ameaça à classe dominante de Israel. Então o que eles queriam ver? Se aquilo que estava sendo ensinado era uma ameaça dentro dos ensinamentos que já existiam, tá certo? Nesse contexto, 4 homens trazem um amigo paralítico para ser curado. E achando que era impossível aproximar-se de Jesus de outra forma, fizeram-no descer através do telhado. Eles tiveram a ideia: vamos levar ele para cima do telhado, porque não dá para passar pela multidão, então a gente vai descer bem aonde Jesus está. A declaração inicial de Jesus sobre o perdão dos pecados do paralítico deixou os adversários chocados, porque Jesus não foi logo dizendo:
esteja curado. Não, mas Jesus disse, olha, estão perdoados os teus pecados. Porque aí primeiro veio a cura da alma, a cura espiritual, que é o mais importante, tá certo? E logo também veio aí a cura física. Eles consideravam mais importante a cura do que o perdão dos pecados. Mas sabiam eles que Jesus pensava diferente e tinha poder tanto para uma coisa quanto para outra. Todavia, queria ensinar que sua prioridade era perdoar os pecados. Jesus fez do seu poder maior de curar a comprovação do seu poder de perdoar. Então, qual era de imediato e sempre vai ser a preocupação de quem prega o evangelho? É que a pessoa seja perdoada de seus pecados, porque assim ela vai ser salva. Vai ter pessoas que vai adquirir enfermidades e vai passar a vida toda, porque não é que Deus quer castigar, é porque Deus tem um propósito. No momento certo, Deus cura, se Ele não quiser também, perdão, pessoal, Ele não cura, tá certo? Deus tem seus propósitos, tem seus projetos em nossas vidas. Então vamos lá, ponto número 2. A cosmovisão do Filho do Homem. Lucas contrasta a visão e os costumes dos religiosos da época, empregando-nos por tradições legalistas, apresentando a perspectiva de Jesus alinhados à essência da mensagem divina na lei e nos profetas. O que Jesus pregava já havia sido ensinado pelos profetas, já havia sido falado pela lei de Moisés. Então a lei apontava para Cristo. Então as pessoas não entenderam. Então Deus envia Jesus na pessoa humana para que as pessoas viessem receber a palavra de Deus, né? Mas infelizmente ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Sobre os pecadores, respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha só, isso aqui é o mais interessante. Não há ninguém que possa se justificar diante de Deus se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Lucas, nesse fragmento, tem como foco o chamado do publicano Levi, o qual aceita o convite de Cristo incondicionalmente, mostrando que houve mudança interior em seu coração e que estava pronto para seguir a Jesus. Tal fato, porém, enfureceu os fariseus, os quais têm uma visão seletiva de quem pode ser salvo. Olha só, o que eles faziam? Os fariseus achavam que apenas uma classe de pessoas ou determinadas pessoas poderiam ser salvas. Só que aí foi surpreendido, porque Levi era um publicano, era cobrador de impostos. E Levi foi chamado pelo Senhor. E aí o que acontece? A transformação. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele transforma a nossa vida. E foi o que aconteceu. Isso foi um espanto para os fariseus. Depois que Levi disse sim ao chamado de Jesus, ele realizou um grande banquete em sua casa, para o qual foram convidados seus amigos publicanos. Para os fariseus, contudo, isso era escandaloso, pois se reunir para ter comunhão à mesa com coletores de impostos e pecadores era considerado uma contaminação cultural. Olha só, pessoal, que barbaridade, tá certo? Para os escribas e fariseus, Levi e seus amigos eram pecadores condenados, mas para Jesus eram pacientes, espiritualmente enfermos que precisavam da ajuda de um médico. Fato que ele ilustrou ao purificar o leproso e curar o paralítico. Esta era a missão de Jesus e nesse versículo ele reafirma isto. Pessoal, olha uma coisa interessante. A perspectiva do olhar humano e a perspectiva do olhar de Cristo espiritualmente falando. Então Jesus veio para trazer essa cura espiritual. Enquanto eles achavam que sentar à mesa com cobradores de impostos, isso era uma contaminação cultural. Mas Jesus de maneira nenhuma se importou com isso, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade, ponto 2, tópico 2. Sobre o jejum.
Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Quando Jesus foi questionado sobre o fato de seus discípulos não jejuarem, ele aproveitou para ensinar a visão correta sobre esse tema. Haja vista que a prática do jejum era algo do qual os fariseus se orgulhavam. E aí a Bíblia vai dizer que quando você for jejuar, lava o rosto, né, para que ninguém perceba que você está jejuando. Mas os fariseus faziam a questão de mostrar isso. Para ilustrar seu ensino, ele conta pelo menos 3 pequenas parábolas: do noivo, do remédio e do odre, justamente com o intuito de mostrar o porquê de seus discípulos ainda não jejuarem. Ou seja, Jesus mais à frente vai dizer que quando o noivo fosse tirado, aí sim haveria necessidade do jejum. É nesse sentido que Jesus, contrariando seus interrogadores, denomina-se de noivo, chamando o tempo de sua presença entre os seus de tempo de alegria de nupcial, e não de jejum enquanto o noivo estava com eles. Ao falar sobre o remédio novo e o vinho novo em odres velhos, temos uma afirmação que só aparece dessa forma em Lucas. Reforça a mesma ideia de que as pessoas devem ter equilíbrio entre as boas coisas novas e as boas coisas antigas, sem extremismo ou radicalismo desnecessário. Eles preferiam se apegar aos seus estatutos sociais e às suas tradições do que aceitar os novos ensinos de Jesus. Pessoal, uma coisa interessante, tá? Não é mudar a pregação da palavra, não é isso. Mas o que Jesus veio foi para trazer algo novo, para ensinar a amar, ensinar a se preocupar, a entender as pessoas. Era isso que Jesus fazia. Mas os fariseus estavam preocupados só com eles e achavam que o fato deles apenas jejuarem, isso já era o suficiente, mas não era. Não tornava ele uma pessoa melhor do que as outras, isso. Tá certo? Então ele estava aí nos seus estatutos sociais, as suas tradições, e Jesus trazendo aí o novo para a vida das pessoas, a boa nova, a novidade de vida, tá bom? Então vamos lá. Tópico 3. Sobre o sábado. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus demonstra que tem autoridade sobre o sábado, sobretudo quando analisamos este episódio em que os discípulos estavam apanhando grãos no campo e comendo-os em dia de sábado. Jesus se defendeu contra a acusação de descumprir a lei executando trabalho no sábado. Mas a polêmica reaparece no segundo episódio, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, né, no caso estava paralítica, né, sendo acusado de quebrar a lei do sábado. Pessoal, olha uma coisa interessante, Jesus estava curando. Jesus não estava realizando uma atividade física, estava exercendo ali, fazendo a obra de Deus, claro, mas estava curando. Jesus não estava atendendo dentro de um hospital, onde a pessoa pega ficha, pega fila, não. Estava curando nas ruas, estava curando na sinagoga, por onde ele passava. A cura do homem com a mão ressequida também é narrada pelos outros evangelistas. Lucas, porém, tem uma informação adicional sobre esse milagre, isto é, evidência de que os inimigos de Jesus ficaram cheios de furor devido à cura que o Senhor realizou no sábado. Então, parece uma coisa, né? Lucas enfocou aqui os perseguidores de Jesus. Isso evidencia de maneira vivida como os fariseus se importavam mais com suas tradições do que com as pessoas que sofriam à sua volta. Com suas ações, Jesus deixa claro que a lei não pode ser um fim em si mesmo. Se deixar de considerar o amor ao próximo, qualquer preceito da lei torna-se letra fria, vazio de propósito e de significado. É como se a lei perdesse a essência, tá certo? Porque nós temos que entender que não é o fato apenas de uma letra fria, mas sim da ação dentro
da lei. Então, muitas das vezes, nós acabamos não entendendo isso. Jesus não veio para desfazer a lei. Pelo contrário, ele cumpre, mas ele mostra o amor de Deus através do seu ministério. Então vamos lá. Agora nós vamos aí para o ponto de número 3. Os 12 apóstolos e as bem-aventuranças. Olha que coisa interessante. Aqui está a base, pessoal, né, do início da igreja em Cristo. Ele escolhe 12 apóstolos, 12 discípulos. A escolha dos 12 apóstolos. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. São servos, né, os apóstolos. Agora, com a oposição intensificada, Jesus se retira e passa a noite toda em oração. E ao descer do monte, Jesus escolhe 12 de seus discípulos para se tornarem apóstolos. Ou seja, ele escolhe 12 homens para tornar apóstolos. O Filho do Homem ensinou-lhes pacientemente, com palavras e principalmente com o seu exemplo, os princípios e valores do reino. Seria questão de tempo para que Cristo morresse, ressuscitasse e fosse elevado aos céus. Glória a Deus. E a sua vinda está bem pertinho, né? Logo os apóstolos teriam a missão de expandir o reino de Deus e precisariam de toda a instrução necessária e aprendizado pelo exemplo e convivência com Jesus. Pessoal, uma coisa interessante é que Jesus não só escolheu, mas ele prepara essas pessoas. Tá certo? Claro que teve um que se perdeu, depois o apóstolo Paulo vem como apóstolo dos gentios, mas Jesus prepara os seus discípulos, ensinou os seus discípulos antes, né, da sua morte, da sua ressurreição e antes de subir assunto aos céus. As bem-aventuranças. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha só. Em contraposição, as 4 bem-aventuranças seguem 4 ais, narrativa exclusiva de Lucas, e que fazem parte da caracterização completa do contraste. Servem de alerta aos atuais e futuros discípulos. Seu propósito é provocar mudança, não condenar uma classe social. Segue o contraste entre as bem-aventuranças e os ais em Lucas 6, do 20 a 26. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Olha só uma coisa interessante. Bem-aventurados são os pobres, né? Porque vosso é o reino de Deus. Os pobres. Aí ele vai fazer o seguinte: olha, e ai dos ricos. Por quê? Porque os ricos já têm a sua consolação, porque os ricos já confiam nas suas riquezas. E esse é o problema. Lembra do jovem rico? Tá certo? Então, nós cremos na santa palavra do Senhor. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Mas ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vereis a ter fome. E ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Olha só que coisa interessante isso aqui, tá, pessoal? E aí, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como inimigo por causa do Filho do Homem. Olha só que coisa interessante. Felizes sois vós quando alguém estiver perseguindo você por Cristo. Se alguém te persegue porque tu aceitou a Cristo, porque tu prega a palavra, porque tu canta na igreja, você é um bem-aventurado. Regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Mas ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então ele faz uma advertência aqui, pessoal. Tá certo? Primeiro ele vai dizer: olha, fiquem alegres quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos maldizerem, pelo nome de Jesus, tá certo?
E aí ele vai trazer uma advertência. E ai de vós que já estão aí recebendo os louvores, né? As bajulações, porque assim os vossos pais também procederam com os falsos profetas, que foram enganados pelos falsos profetas, bajularam os falsos profetas, e aí sofreram as consequências. Louvado seja Deus. Agora o tópico de número 3. Guia de cego, trave no olho e 2 fundamentos. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Ou seja, todo aquele que prestar bem a atenção, receber as instruções, serão aí semelhantes ao seu líder, o seu mestre. Essas parábolas reforçam o ensino que vem sendo ministrado. A parábola do cego que não pode guiar outro cego remete aos falsos mestres da comunidade judaica, guiando pessoas até o momento em que seus olhos são abertos pelo ensinamento de Jesus. Olha só, o cego não vai poder guiar outro cego, né? Então ele traz essa representação do quê? Desses falsos mestres que estavam conduzindo aí essa comunidade judaica, levando pessoas ao quê? Ao erro, ao engano, até que elas ouviram a voz do Senhor Jesus e o seu entendimento foi aberto. A parábola do cisco esclarece como é tolo, é impossível que alguém que tenha deficiências de caráter na vida e fé tente corrigir alguém que sofre de um mal menor. Ou seja, o que ele está dizendo? A pessoa não tinha aqui o caráter de Cristo, né? Como é que vai repreender alguém? Jamais uma pessoa que comete o mal pode repreender uma pessoa que está cometendo o mal, jamais. Ela tem que ter primeiro referência, né? E Jesus, em que o mestre se dirige à doença e não ao enfermo. O empenho de criticar e corrigir outros irmãos sem amor por causa de pequenos erros é completamente equivocado, quando os próprios erros e falhas são ignorados. O que ele está dizendo aqui? Como é que eu vou observar o erro das pessoas, as falhas das pessoas e querer corrigir as pessoas se eu estou errando, se eu estou falhando e se eu preciso de correção? Tá certo? Então vamos olhar para nós mesmos e depois a gente olha para as pessoas. Antes de concluir o capítulo com os 2 fundamentos, Jesus passa por outros 2 exemplos preciosos, quais sejam o da árvore e seus frutos, e o da boca e o coração. Ilustram assim a verdade de que nossas ações revelam nossa natureza e de que as nossas palavras são radiografia do nosso coração. Como a Bíblia diz, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então as minhas ações também vão mostrar o meu caráter. Que nós tenhamos aí o caráter de Cristo. E agora, aplicação pessoal. Jesus é o Mestre e Senhor em sentido único e perfeito. Não precisamos de outro, não há outro. Ele é o perfeito Filho de Deus. Mais do que aprender sobre ele, o grande desafio é tornar-se semelhante a ele. Ou seja, não é só aprender de Cristo, mas é colocar em prática o que aprendeu dele e ser uma pessoa semelhante a ele, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, vos guarde, compartilhe essa aula no nome do Senhor Jesus e não se esquece, se inscreve no canal, tá bom? Então, até a próxima aula, lição de número 5, se o Senhor nos permitir. Até mais.